Fala. Legal, vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos passar aqui pelo módulo 5, 6 e 7. A essência da engenharia, a engenharia, abordagem de problema e a natureza da engenharia. Vou começar aqui com o módulo 5. A essência da engenharia. Bom, o módulo 5, a gente vai começar aqui pela apresentação, passar pelo infográfico e comentando alguns tópicos ali do conteúdo do livro, que vão ser importantes, tanto para o desenvolvimento da atividade quanto da avaliação. Apresentação desse módulo, então. As atividades de um engenheiro iniciam com a identificação de problemas e necessidades que são resolvidos com a aplicação de conhecimentos técnicos e científicos de diversas áreas da matemática e da economia. Então, já começa abrindo para a gente o seguinte: engenheiro ele tem que entender não só da técnica, da resolução de problemas, mas também da viabilidade financeira dos mesmos. Então, nessa unidade, nós vamos estudar a essência da engenharia, aí serão analisados conceitos, características e aplicações do sistema. E cabe ressaltar que o entendimento da essência é fundamental aos engenheiros, pois ela dita os passos e o foco que esses profissionais precisam seguir na carreira. O infográfico ele tem um resuminho interessante aqui, que é o seguinte. A engenharia, de maneira geral, ela vai identificar e propor resolução de problemas. Esses problemas, pessoal, eles são das mais diversas naturezas. Problemas da área técnica, no sentido de viabilidade técnica de execução de alguma coisa, problemas de resolução da área financeira, problema de processo, problema de projeto, enfim, manutenção, uma infinidade de possibilidades. Ô, Paulo, tá aí? Paulo. E te usar como exemplo de novo, Paulo. Mas acho que o Paulo não tá aí. Então, se a gente tem uma situação e essa situação ela requer um cálculo, um estudo, uma, é, é, uma avaliação, eu, eu vou propor uma solução técnica em engenharia. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar um exemplo para vocês. É, não sei se vai pegar bem. Deixa eu abrir aqui que vai ser interessante. Deixa eu ver. Aqui, ó, acho que aqui vai pegar bem. Deixa eu ver a temporalidade aqui que tem. Eu não sei se aqui dá para ver, pessoal. Eu tô Aqui vendo tem. sim. Oi? Estão vendo minha tela? Sim, tá dando pra ver bem.
aqui, estou esperando atualizar um pouco mais, deixa eu tentar. Aqui, ó. Esse aqui é um terreno da minha família. E aqui não é plano. Aqui tem um desnível de 7 metros de altura. Então, aqui é plano e aqui, essa linha aqui, ó, justamente nessa linha começa um desnível. É uma pena que aqui não tá mais claro, porque tem alguns mapas que a gente consegue ver um desnível um pouco maior. Mas aqui tem um desnível grande, 7 metros de altura, 6, 7 metros de altura. E construir nesse terreno foi um desafio tremendo, tremendo. Mas a gente tem que poder fazer isso. O que foi feito? Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Aqui dá para ver. Nesse desnível, aqui tá a parte plana, e no desnível a gente construiu a casa no meio do terreno aqui, ó. Aqui eu precisei construir um muro de arrimo de 4 metros de altura. Então eu tirei 4 metros aqui. Então, aqui está plano agora. Debaixo da casa tem um outro muro de arrimo. A casa foi construída em cima do muro de arrimo. E tem colunas, tem pilares aqui que sustentam essa parte da casa, de mais 3 metros e 3 metros de altura, mais ou menos. Então, o terreno ele tem 3 níveis agora. Esse nível mais baixo, que é sustentado por um muro de arrimo aqui embaixo. Esse nível central aqui tem outro muro de arrimo de 3 metros e meio, mais ou menos. A área da casa está plana. E aqui, ó, vai ter um outro murinho de arrimo de 1,5 metro de altura, que vai ser um muro para sustentar uma área que nós vamos fazer aqui, uma área de convivência aqui. Então, um terreno extremamente acidentado, eu precisei fazer 3 muros de arrimo para transformar ele em 3 áreas planas, que para melhor uso, torna ali o terreno um pouco mais, como é que eu posso dizer, confortável. É uma solução de engenharia, é uma solução técnica de um problema. Porém, custa. Isso aqui foi caro. Confesso que eu quase que me arrependi de fazer, mas não teve jeito. Um terreno muito acidentado, eu tenho um terreno grande, mas que eu não consegui usufruir dele é, como eu gostaria. Então, acabou que eu precisei fazer dessa maneira. Gasta-se um pouco mais, e é por isso que ele no, no conteúdo fala que a gente tem que identificar e propor resolução do problema. E por isso que comentou também aqui na apresentação que a gente tem que entender de economia para analisar não só a viabilidade técnica, mas também a viabilidade econômica de um projeto, tá? Então, a engenharia vai identificar ali problemas e propor soluções. Depois disso, a gente passa para uma fase de projeto, onde nós temos o desenvolvimento das soluções de novos produtos, novos sistemas, processos, melhorias, tudo isso por meio de um projeto. Pessoal, o que caracteriza um projeto? É legal falar que um projeto, uma característica básica de um projeto é que ele tem início, meio e fim. O projeto acaba. Por exemplo, você quer fazer uma viagem. O seu projeto acaba quando a sua viagem acaba. Você quer emagrecer. Quando você chega no peso que você colocou de meta, o seu projeto acaba. Daí você precisa manter. Então, pessoal, nós precisamos ali ter essa noção do que como funciona um projeto e ter noção também que a gente precisa trabalhar com várias frentes diferentes, em várias esferas diferentes. Nós precisamos trabalhar para poder fazer com que a engrenagem ela gire, que ela funcione bem.
Então, dentro de um projeto, nós vamos falar de custo, nós vamos falar de tempo, nós vamos falar de pessoas, nós vamos falar de riscos, nós vamos falar de qualidade, é, e tudo isso precisa fluir, funcionar muito bem, como se fosse engrenagens de um relógio, para que a gente consiga alcançar um resultado final satisfatório, tá? E para que esse projeto ele funcione bem, eu vou precisar de recursos. Tempo é um recurso, dinheiro é um recurso, equipamento é um recurso. Ali fala de sistematização, então um sistema é um recurso. Eu vou fazer tudo isso se é, incorporar ou se fundir para que eu consiga obter o melhor resultado possível, tá? Falando agora do conteúdo do livro, vou passar rapidamente por alguns pontos aqui. Aqui comenta a evolução da engenharia, como que ela nasceu. Então, lá no século III depois de Cristo, é, tinha-se a figura do ingenium. Então, depois do engenhator, depois o consultor de engenhos, escolas de engenharias e a primeira escola de engenharia do Brasil no século XIX. Ou seja, a engenharia no Brasil ela é muito recente, ela é muito nova. É até engraçado, pessoal, que na Europa nós temos casas, edificações, que tem mais de 500 anos, 1000 anos. Por exemplo, aqui, quer ver, ó? Hotel mais antigo da Europa. 8 hotéis mais antigos do mundo. Vamos ver aqui. Quanto tempo tem essas edificações, essas construções? Olha que interessante. O oitavo na Itália, de fundação em 1303. Então, é um negócio lá que tem 800 anos. É, é. Deve ser. Não é essa edificação, não. Não é esse que eu estou buscando. Aqui, é isso, desse tipo aqui, ó. Coisa antiga. 1220. Então, um hotel que tem aí 800 anos. Antigo, assim, ó. 800 anos. Quase 900 anos. 900 anos. 950 anos. Nossa, esse aqui, certeza que é totalmente reformado. Não quer dizer o seguinte: nós temos edificações, casas de 500 anos de construção na Europa, coisas muito antigas. Ou seja, a engenharia naquela época, a engenharia primitiva, digamos assim, os fundamentos dela perduram até hoje. Então, coisas muito, não vou achar nada, coisas desse tipo assim, ó. Então, algo que é muito antigo, mas que está aí até hoje. Então, o básico da engenharia civil, que era manter de pé na época, está aí até hoje. Claro que vai passando por adaptações, é, 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 novas coisas vão surgindo, a parte hidráulica, elétrica, esgoto, etc., vai sendo adaptado, mas existem casas muito antigas ainda na Europa, de 500 anos de construção. Então, é, é algo impressionante, assim. Fundamentos de engenharia, ela se baseia em três pilares aqui: desempenho, sustentabilidade e economia. Desempenho, pessoal, está falando o seguinte: uma solução técnica adequada, funcionar, tá? Economia, não adianta eu gastar milhões para fazer um negócio muito simples. Então, tem que ter uma viabilidade financeira. E Ô, Thiago, sustentabilidade. Oi. perdão, dentro desse campo da economia, eu poderia comentar brevemente a situação dessa que eu te falei da minha casa
sobre essa Claro, questão de economia? claro. O que acontece? Isso é em relatório, tá? Aham, O projeto inicial, vamos calcular aí 500 mil de uma desapropriação, tá? Então, aham. imagina aí um valor venal de desapropriação de 500 mil. Por não tirar essa edificação, houve-se um gasto de 3 milhões a mais para segurar um talude por conta da edificação. Então, no final, a economia que era para preservar uma edificação ficou mais caro, porque agora já executou o serviço, ficou muito mais caro e, ao mesmo tempo, não deu certo, desapropriou do mesmo jeito. Então, assim, às vezes é uma economia pensando em uma situação que acaba que a coisa vira e prejudica e o orçamento estoura e é muito maior do que se imaginava. É o Paulo que tá falando, né? Eu. Ô, Paulo, a economia aqui assim, ó, vamos analisar o seu problema. O seu problema, ele não é de ordem econômica. O seu problema é de ordem técnica. Quando eu tenho um problema técnico, naturalmente eu causo um efeito negativo no aspecto econômico. Ou seja, em função da técnica ter dado errado, eu tive um problema econômico. Por outro lado, faltou um pezinho ali na sustentabilidade do negócio, no sentido de, cara, se eu fosse o engenheiro da obra, eu ia falar o seguinte, cara, essa obra está orçada em 1 milhão. Se eu não desapropriar aquele cara, ela vai me custar 3. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou desapropriar ele. Falei, seu Paulo, ao invés de 500, toma 1 milhão na sua casa. Entendeu? Uhum. A partir do momento que eu te dou 1 milhão na sua casa e você aceita, aí eu não faria esse talude gigante aí. Você ficaria feliz. Eu não teria o custo de construir um muro de arrimo tão alto e, principalmente, eu não correria o risco dele dar errado, como deu. Pois é, aí faltou planejamento, né? Faltou Porque um isso engenheiro. Faltou foi um engenheiro. né? Faltou Entendi. foi um negociador. Foi um cara com visão. E Então, experiência também, porque isso manda muito em experiência, experiência. né? Experiência. É o famoso barato que sai caro. A sua casa, ele for barato que sai caro. É. Entre aspas, né? Uhum. Então, qual que é o valor? Quanto que você queria na sua casa? Se fosse negociado antes, É, olha, eu vou te ser muito honesto, uns 600 mil me deixaria satisfeito. eu te daria 800. Você não encher meu saco. Para Entendi. eles ia ser, pra eles ia ser vantagem, Paulo. Uhum. Agora tá pagando aluguel, indenização, multa, não sei o quê. Tiveram já o custo do mundo de arrimo que não precisava fazer, pelo que você explicou. Pra você ter uma ideia, a princípio era um muro jateado, sabe? Uhum. Então, assim, tiveram que fazer 1.000 grampos de 12 metros e injetado para segurar esse talude só por conta da edificação. Não era nem pela. Ele não precisava ficar íngreme, poderia ser em 45, 60 graus Sim. e muito mais barato, com menos grampo, com menos estrutura. Você entendeu o problema que eu coloquei aqui lá na minha casa? Você Vi, tá, peguei aqui. você, você tava Uhum, aí, né? sim. Eu precisei fazer isso, cara. E vou te falar, é, casa de ferreiro e pedra de pau, né? Eu tinha um pedreiro que sempre fazia serviço pra gente aqui em casa. E quando você faz muito tempo com o cara, você confia no cara. E esse pedreiro fez um muro de arrimo para mim. Beleza. Só que o problema é o seguinte: qual que é o tempo de cura de um concreto, você sabe? Não, não. 30 30 dias. dias. 30 dias. Quem foi que falou aí? Tamires?
Maria Clara. Maria Clara. É que eu não estou vendo a tela aqui, tá, Maria? Desculpa. Maria Clara foi no X da questão aí, 30 dias. Em 30 dias, o concreto está com a resistência mecânica dele plena. Ou seja, pode pôr peso. O meu pedreiro, gente boa, que eu gostava demais dele, me colocou, fez o muro de arrimo, a gente puxou a terra para cima. Tá vendo minha mão? Deixa eu ver se minha câmera tá. Sim. Beleza. O que aconteceu? O terreno tá aqui plano. A gente tirou a terra de um lado, jogou para cima. Aqui ficou um buraco. Construímos o muro de arrimo. Como eu não fico na obra, ele pegou a terra e jogou de volta pro buraco com 2 dias. O que aconteceu com a reta escavadeira? O que aconteceu? O muro que estava assim, ó, retinho, ó, ele fez isso aqui, ó. Ele envergou. Abaulou. Ele envergou. Eu falei, esse negócio vai romper. Esse negócio vai ceder. Briguei com ele. Contratei uma construtora. Essa construtora tem um engenheiro responsável. E tem um pedreiro executor que é engenheiro civil. Inclusive, esse pedreiro ele mora na obra. E aí, o que a gente fez? A gente construiu pilares entre os pilares já existentes do lado de fora, para poder segurar o muro, para não ter que jogar no chão e fazer de novo. Então, eu tinha quatro pilares assim, ó. O muro está aqui, eu tinha 4 pilares. Eu precisei construir mais 3 pilares aqui, ó. Me custou mais caro, etc. Mas você teve que fazer uma estrutura para segurar a estrutura que você construiu para segurar a terra. É isso. É isso. Esse que você estava contando aí do seu terreno, eu sou formada em arquitetura, aí pela FUMEC, inclusive. E legal. Eu faço muita consultoria antes do cliente comprar o terreno, exatamente para avaliar, principalmente declividade, né? Porque mexer com a terra é muito caro. Caro pra caramba. Quando você mexe para poder fazer ali o talude, né? Colocar retinho do jeito que você precisa, você tem que compactá-la de volta. E nem sempre é possível. Então, você tem que ficar construindo estrutura para poder segurar. Então, eu faço muita avaliação desse tipo antes da pessoa comprar o terreno para saber se é viável fazer o que a pessoa quer, né? Construir exatamente a casa dos sonhos ou o prédio dos sonhos, o que for. Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui, ó. Só para ilustrar. Pessoal, isso aqui é projeto, tá? Quer dizer que tá desse jeito, não. Esse aqui é o nosso sonho, tá? Eu já ia te falar como que você tá bem financeiro, hein? Esse é projeto. Projeto é uma coisa. Mas só para ilustrar vocês aqui, ó. Esse aqui era o projetinho inicial nosso lá. Quer ver, ó? Aqui é o primeiro murinho de arrimo que eu comentei, de 1,5 m. Aí tem uma areazinha de piscina aqui. E aqui a área plana e entrada do lote ali no fundo. De novo, é projeto. Claro que não tá desse jeito. A casa. Vamos, gente, demora. A casa. Aqui, ó. Quer ver? A casa ela é suspensa por numa área aqui. Aqui, ó. Eu fiz uma garagem debaixo da casa e tenho 2 pilares, 3, são 4. Um pilar aqui, um aqui, mais 2 aqui, que sustentam um avanço da casa aqui de 5 metros. E aqui no fundo eu tenho um muro de arrimo. Por que eu fiz isso? Para que não haja água entrando aqui ou contribuindo para esse muro de arrimo. E aqui, ó, no fundo, é um muro normal, mas aqui embaixo quer ver? Tem uma escadinha aqui, ó. Isso é uma escada, descendo aqui para baixo. De mais ou menos 3 metros, 3,5 metros descendo aqui. Então, esse terreno, como a Maria comentou, ele tem um desnível de mais ou menos 3, 3,5, mais 3, 3,5 desse muro de arrimo aqui,
mais 1,5 aqui. Então, dá uma diferença aí de 8, 9 metros. E como a Maria falou, fica caro pra caramba. Dá muita encheção de saco. Muita encheção de saco. Então, a gente acabou até mudando os planos lá. A ideia é que a gente alugue lá de vez em quando, até para tentar reverter um pouco do dinheiro que a gente gastou lá para fazer essa construção. Então, ô Maria, você deve rachar de ganhar dinheiro, viu? Porque, meu Deus do céu. Quem dera, até queria. Mas deu para entender a situação lá? Então, solução técnica associada à economia, pensando em sustentabilidade. Pessoal, o que é sustentabilidade? Quando eu falo assim, sustentabilidade, o que vem na cabeça de vocês? Primeira coisa que a gente pensa é a questão ambiental, né? Mas envolve muito mais do que isso, a sustentabilidade econômica, técnica, tudo, né? É ser sustentável no sentido cru da palavra. Sustentabilidade vem de sustentar. Sustentar, ou seja, conseguir segurar, conseguir manter, ser perene. Então, sustentabilidade, quando a gente pensa, falando, é muito comum a gente associar a sustentabilidade à questão verde, né, ambiental. Mas como a Maria comentou, eu tenho a sustentabilidade econômica, onde eu preciso ter resultado positivo para manter uma operação. Eu tenho a sustentabilidade social. Por exemplo, o que aconteceu com o Paulo foi um problema sério de sustentabilidade social, ou seja, vai ter um problema social terrível por conta de um problema que houve. Um desdobramento de uma situação técnica. Sustentabilidade ambiental, então eu preciso tomar cuidado com o meio ambiente, entre outros, tá? Isso, claro, associado desempenho ou técnica, resultado financeiro com essa sustentabilidade. Vamos avançar nos tópicos interessantes aqui. Aí que conta uma historinha da engenharia, aí comenta que dentro das áreas de engenharia física, química e biológica, eu tenho uma evolução da engenharia de maneira geral. Eu tenho aqui a engenharia civil como primeira engenharia de maneira geral, 3.000 anos antes de Cristo. A engenharia militar, 1.000 anos antes de Cristo. E a engenharia mecânica, mais ou menos 1.700 a 1.800 anos depois de Cristo. Então, por quase 5.000 anos aí, a engenharia civil, ela se viu predominante na história do mundo. Por que eu chamo de engenharia civil? Na época era a única que existia. Era construir as coisas. A gente brinca, pessoal, só para ilustrar a brincadeira, tá bem? Eu preciso de um engenheiro para construir uma casa? Não, pedreiro constrói. Só que o pedreiro talvez vai gastar o dobro de material para manter de pé, vai fazer uma fundação, ele corre risco que às vezes ele não entende. A casa está de pé, mas não foi planejada, você vai gastar mais. Aqui eu tomei ferro porque eu confiei num cara que me passava uma segurança, que dizia que tinha experiência, que não sei o quê, e aí, casa de ferreiro espeta de pau mesmo, né? Eu avancei desse jeito e acabei fazendo e tive um custo adicional para poder reparar a falha. Só que quando você toma ferro uma vez, você aprende. Oi? Não se fica mal, que lá em casa acontece a mesma coisa. Meu pai né? uma casa no interior, em Nova Lima. Não quis contratar engenheiro para poder analisar o terreno, sendo que eu avisei. Aí ele construiu a casa do jeito que ele queria, sem projeto, como arquiteto formado em casa. Sem projeto, sem nada. Ficou um vão enorme debaixo da casa, por conta do desnível do terreno, mas não era suficiente para fazer um outro ambiente. Não tinha uns 3 metros ali de pé direito. Aí ele resolveu escavar e ultrapassou a fundação da casa. E a casa começou a afundar. E ele só foi me contar, obviamente, na hora que a casa começou a afundar. Aí teve que contratar engenheiro, pedreiro, tudo, para fazer uma estrutura nova para segurar a estrutura que já estava pronta. Aí sim fez um novo ambiente lá de baixo. Casa de ferreiro, espeta de pau mesmo. Totalmente. Tem jeito. E aí, pessoal, a engenharia civil, as construções antigas, não tinha engenheiro civil calculista.
Era o cara que entendia daquilo ali, calculava, executava, fazia mecânica, alvenaria, hidráulica, elétrica, o cara fazia tudo. Ele fazia de tudo um pouco, mas não era especialista efetivamente em nada, digamos assim. Daí vem a engenharia militar por conta das guerras. Então, o que é engenharia? O pensamento técnico, o pensamento lógico, tá? Para resolução de problemas. Então, engenharia militar, a mecânica com a Revolução Industrial, etc., nasceu. Depois a parte de materiais, a agronomia, puxando para a direita ali, ó, materiais está associado à química. Tá vendo o pontilhadinho aqui, ó? A engenharia ela se embasou principalmente na física. Veio a engenharia de materiais e envolveu conceitos de química na engenharia de materiais. Depois vem a engenharia ou agronomia. Nós temos engenheiros agrônomos aí, onde a gente envolveu física, química e biologia. A engenharia elétrica, pegando pesado aqui na parte elétrica, depois engenharia da computação, lembrando que elétrica é uma das áreas da física. Nós temos física 3, que é especificamente elétrica, engenharia aeroespacial, engenharia nuclear. Da engenharia química, a gente tem uma derivação que é engenharia bioquímica, a engenharia biomédica. Engenharia de produção está aqui assim, ó, associada à mecânica, à elétrica, tá? Então, foram surgindo aí ramos da engenharia diversos para a gente poder se tornar especialista efetivamente em várias áreas. E aí, pessoal, dentro da parte aqui de economia, quando falo de economia, não está falando de economizar. Ah, vou fazer uma economia. Não é isso. A área de economia está associada à área de ciências econômicas, que inclusive é o outro curso que eu coordeno aqui na Universidade FUMEC. Dentro da área de economia, nós vamos falar de gestão econômica, de gestão de custos, gestão de riscos, gestão de investimentos. Na anterior eu comentei isso. A diferença desses contextos aqui. Ó. Eu vou calcular o risco que eu vou correr, eu vou calcular o custo que eu vou ter, o que eu vou fazer com o dinheiro que está parado, eu vou avaliar se eu tenho sustentabilidade econômica no meu negócio. E a sustentabilidade, e aqui nós vamos abordar alguns tópicos aqui, que ó, crise ambiental em que nos encontramos tem inúmeros causadores, contudo, é possível citar 3 principais pontos. Aqui está falando da parte ambiental. A população, então nós temos muita gente consumindo, isso acelera o consumo de recurso natural, os próprios recursos naturais e a poluição. Tudo isso culmina negativamente para a questão ambiental. E temos aqui os princípios de engenharia verde. Primeiro, são 9. Primeiro deles, praticar engenharia de processos e produtos de forma holística. O que é holística? Olhar como um todo, não só aquela visão micro. Usar análise de sistemas e integrar estudos de avaliação de impacto ambiental. Ou seja, eu preciso saber como que o meu empreendimento responderá, ou qual é o impacto que eu vou causar. O segundo, conservar e melhorar ecossistemas naturais, protegendo ao mesmo tempo a saúde e o bem-estar humano, contemplar o ciclo de vida de todas as atividades de engenharia, assegurar que as fontes e rejeitos de material e energia sejam inerentemente seguros e benignos na medida do possível, minimizar o esgotamento de recursos naturais, esforçar-se para prevenir geração de resíduos, desenvolver e aplicar soluções de engenharia enquanto se tem consciência da geografia local e das aspirações e culturas, criar soluções de engenharia além das tecnologias atuais e predominantes, então melhorar, inovar, inventar, e fazer as comunidades e grupos de interesse participarem de forma ativa no desenvolvimento de soluções de engenharia. Eu terminei a aula passada, falei que ia pegar meu óculos e não peguei o óculos. Habilidades necessárias para engenharia, pessoal. Aqui ele cita 8 habilidades. Habilidade de aplicar conhecimento de matemática, ciência e engenharia. Eu acho que teria até mais uma aqui, ó. Vou mencionar no final.
Então, aplicar conhecimento de matemática, ciência e engenharia, habilidade de projetar, conduzir experimentos, assim como analisar e interpretar dados. Então, o engenheiro, de maneira geral, ele precisa conseguir associar matemática e ciência àquilo que ele vai fazer, e ele precisa entender de dado. Eu tenho até trabalhado, pessoal, na proposta de um novo curso para a universidade, que é um curso para cientista de dados. Um curso para ensinar as pessoas a pegar um dado, trabalhar esse dado, fazer esse dado virar informação, fazer com que essa informação se torne conhecimento para tomar decisão. Isso é a base hoje da gestão nas empresas. Habilidade para projetar um sistema, um componente ou processo para atender especificações desejadas, habilidade para trabalhar em equipe, habilidade de identificar, formular e solucionar problemas, entendimento da responsabilidade profissional e ética, habilidade para comunicar de maneira eficiente, conhecimento amplo necessário para entender o impacto da solução de engenharia em um contexto global. E a nona, eu diria ali que é a habilidade de poder aprender. O engenheiro, com todo respeito, né, quem se forma em engenharia, quando você sai da faculdade, você não é engenheiro. Você é uma pessoa que se formou em engenharia e tem um diploma. Você vai se tornar engenheiro, você está preparado para se tornar engenheiro a partir do momento que você começa a aplicar tudo aquilo que você aprendeu, resolver problema, organizar ou conduzir melhor situações. Então, são pontos importantes, beleza? Bom, o próximo tópico aqui, pessoal, o módulo 6, Engenharia Abordagem de Problema. Ele vai apresentar para a gente ele abre o infográfico dele falando do famoso PDCA. Famoso PDCA. Plan, Do, Check e Act. Planejar, executar, verificar e agir. E aí ele me apresenta aqui, ó, oito passos para efetiva aplicação do PDCA. Mas antes de comentar esses passos, alguém aí já teve a oportunidade de aplicar um PDCA? Na empresa? Já participou de algum projeto? Eu não. Ninguém. Não? É a Ana, né, que falou agora? Maria. Maria. Com Ana na cabeça. Ô, Maria, talvez você nunca aplicou com esse modelo mental, mas eu tenho certeza que você já fez. Com certeza. Na Hã? teoria, antes da prática, nunca, né? Mas na prática, com certeza. Na prática, eu tenho certeza que você já executou. Mas qual que é a ideia do PDCA? Primeiro ponto, pessoal, identificar um problema. Então, a Maria, ela vai lá no terreno, vê aquele negócio indo e fala assim, cara, isso aqui vai dar trabalho, viu? Vamos planejar desse jeito, a gente já percebeu que é íngreme demais, tem esse risco. Então, ela identificou o problema. Ela pôde definir e reconhecer a importância daquela situação, daquele problema. O segundo passo, pessoal, é a observação. Então, investigar as características do problema sob vários pontos de vista. Então, ela vai analisar aquele terreno ali de maneira geral, verificar o que dá, o que não dá para fazer, o que é arriscado demais, o que é tecnicamente viável, mas é financeiramente inviável. Por exemplo, a minha obra lá, eu planejei gastar lá X. Só na adequação do terreno e fazer o muro, que eu precisei fazer fiz um muro alto lá, eu gastei um X, no total está dando um X e meio. Então, a movimentação de terra foi absurda, e máquina, nossa, mão de obra é caro pra caramba. Então, consertar o que está errado. Então, eu precisei ali de um gasto a mais, não estava previsto. Análise, então descobrir as causas fundamentais daquele problema, estudar, checar, verificar, pensar analisar de maneira geral, tá?
eu vou montar um plano de ação. Então, eu criar um plano para bloquear as causas daqueles problemas que eu tenho. Eu vou agir. Então, eu vou bloquear as causas daquela situação. Depois que eu agir, eu vou fazer uma verificação. Essa verificação está aqui no check, no verificar. Ou seja, o que eu planejei de ação para mitigar o problema de fato está resolvendo? Tá, beleza. Se, aí eu venho para a próxima caixinha. Se a minha ação foi efetiva e resolveu o meu problema, eu vou padronizar e vou concluir. Se a minha ação ela não foi efetiva para sanar aquele problema, eu vou voltar com aquela etapa no passo 1 e vou de novo estudar, identificar o problema, observar, analisar, montar plano de ação, agir. Depois que eu agir, eu vou verificar se aquela nova ação sanou o problema. Sanou, padronizo e concluo. Beleza? Então, é um passo a passo, um modelinho mental muito simples, mas que constantemente. A gente faz isso no nosso dia a dia, pessoal. Você identifica um problema na sua casa. Você faz alguma coisa para resolver. Você planeja o que vai fazer, faz. Resolveu? Não. Você planeja de novo, executa de novo. Nosso dia a dia é assim. Vamos ver tópicos importantes aqui também. Falando de problema. Então, resumo das principais definições de problema, indicando que você tem um problema, indicando que você tem um problema quando o resultado final não pode ser alcançado imediatamente. Ou seja, você tem um problema quando você não consegue avançar em alguma situação, alguma trava. Um objetivo está bloqueado por qualquer motivo, como falta de recursos, falta de informação, etc. Ou seja, eu não consigo avançar porque eu não tenho dinheiro para fazer. Ou eu não, ou tecnicamente se tornou inviável. Ou eu, por exemplo, eu trabalhei num aterro, e lá, o que é um aterro sanitário, pessoal? Ele é um buraco que você cava para vender espaço para colocar resíduo para as pessoas. Você cava um buraco, impermeabiliza e cobra as pessoas para colocar os resíduos delas lá. Beleza. Só que nós temos um problema aí, que é o seguinte: num aterro a gente faz um negócio chamado. É, uma escavação que é feita para a gente fazer uma sondagem do terreno. Quando a gente faz essa sondagem, eu verifico qual é o índice de rocha que eu tenho na parte de baixo. Ou seja, se eu tenho uma área que eu consigo aprofundar pouco, é um problema. O que eu preciso fazer então? Eu vou precisar gastar mais dinheiro para poder cavar. Ou seja, a gente cava até o momento que a gente encontra a rocha. Depois que encontra a rocha, pedra, é muito difícil a gente continuar afundando. Geralmente eu tiro só até onde eu tenho ali terra, tá? E o terceiro aqui, quando eu estiver diante de uma situação estimulante, para a qual não tem uma resposta pronta. Ou seja, eu tenho uma situação para poder resolver e não existe uma solução pronta para aquele problema. Eu preciso pensar em como eu vou trabalhar. Fique atento, um problema é uma questão a ser considerada, um obstáculo, um desafio ou um impedimento, uma dificuldade de entendimento sobre algo, qualquer situação incompreendida ou algo não resolvido. E dessa forma, podemos definir 4 tipos de situações envolvendo problemas que o engenheiro pode encontrar no seu dia a dia. Problemas gerais, que já tem uma solução definida, bastando aplicar a solução para resolver o problema. Problemas gerais que não têm soluções, e essas precisam ser encontradas. Problemas que parecem ser complexos no início, mas que posteriormente acabam se enquadrando nas 2 categorias anteriores. E problemas específicos que não constam com muitas referências para se encontrar a solução, e por isso exige um amplo estudo. Então, pessoal, olha que interessante. Ele não fala que tem problema que não é possível de ser resolvido. Sempre
eu tenho uma forma de resolver problema. Seja estudando mais, seja contratando o que está pronto, seja buscando uma tecnologia, uma solução de fora. E aí fala o seguinte, abordagem de problemas em engenharia. Eu tenho a identificação do problema, a conceituação e formulação do modelo que vai tratar aquele problema, planejamento, projeto, desenvolvimento e aplicação da solução que vai resolver aquele problema. As principais atividades relacionadas à abordagem e à resolução de problemas que o engenheiro pode desenvolver em seu trabalho são pesquisar e comprovar uma hipótese. Pessoal, o que é hipótese? Quem me explica o que é hipótese? Alguém me explica o que é hipótese? Paulo, Maria, Arthur, a outra Maria e o Marcos. E aí, que é hipótese? Já que vocês não querem contar, vou perguntar para quem nunca me nega ajuda. Uma suposição? Uma suposição. Uma suposição. Boa resposta. Proposição ou suposição é que se admite, independentemente do fato ser verdadeiro ou falsa, como um princípio a partir do qual se pode deduzir um determinado conjunto de consequências, suposição, conjuntura, possibilidade de alguma coisa que independe da intenção humana ou causa observável acontecer, chance, opção. Então, pessoal, o engenheiro vai trabalhar com uma hipótese. Por exemplo, a Maria comentou da escavação dela lá. O pai dela não levou em consideração a hipótese da fundação estar rasa em função da escavação que ele ia fazer. Segundo tópico, investigar e responder sobre a causa e efeito de um problema. Então, eu vou entender o que causou aquela situação e qual foi o efeito que ela gerou. Por exemplo, qual foi a causa do problema da Maria? Que a casa estava cedendo. A remoção de solo de contenção da fundação. Ou seja, eu tenho os pilares lá, ela tirou aquela areia, a casa começou a ceder. Qual foi o efeito? A casa ceder. A remoção de solo foi a causa, causou o efeito da casa ceder. Encontrar soluções para defeitos e não conformidades. Então a gente tem que encontrar solução para tudo, como ela mencionou, eles contrataram um engenheiro que fez novas contenções, teve que fazer fundação de novo para proteger as fundações já existentes. Resolução de problemas matemáticos e de simulação. Eu dou uma disciplina aqui de pesquisa operacional, pessoal, e a gente lá promove modelos que vão representar situações reais, e essas situações reais vão trazer para a gente, aliás, esses modelos vão trazer para a gente a resposta para as melhores respostas para a situação real. Achar soluções para problemas relacionados a recursos como tempo, máquinas, matéria-prima, mão de obra, ambiente, trabalho, etc. Então, como é que eu vou dizer? Nós vamos lá em diversas frentes diferentes para poder melhorar processos e propor elaborar soluções para projetos de engenharia de maneira geral. A falta de capacidade de resolução de problemas gera consequências na execução do papel profissional do engenheiro, conforme apontam o Belhot e o Oliveira Neto. Ou seja, a falta de capacidade de resolver um problema de maneira adequada me gera outros problemas. Então, um engenheiro precisa resolver problemas sem conhecimento técnico e na base do eu acho. Foi aqui que eu me ferrei. Então, o cara falou, não, eu acho que vai dar certo, tranquilo. Pessoal, não dá para achar, eu preciso ter a resposta. O pai da Maria, ele não analisou como deveria, e aí, problema. Ele, não achava que não ia dar problema, deu problema. Outra coisa, decidir pela solução mais fácil. Pessoal, barato que sai caro. Não dá para ir só pelo mais fácil.
Planejar de forma equivocada a solução. Eu preciso pensar nisso. Priorizar uma solução e esquecer de analisar as demais. Ah, eu acho que essa aqui é uma boa, só que às vezes eu tenho uma outra muito melhor e não levei em consideração. E não perceber o campo da ação, de ação global de um problema. Ou seja, será que esse problema ele vai atingir outras esferas? O, o Paulo teve um problema ali que só cresceu. Só cresceu. E aí, Paulo, você está com um talude lá de 20 metros de altura, certo? Isso. Imagina um talude de 20 metros de altura, custou um caminhão de dinheiro, e aí começa a chover. Começa a chover, igual no Rio Grande do Sul. A água infiltra. Quando a água infiltra, ela aumenta o peso da coluna de terra no esforço que está fazendo o muro. E se esse muro cai? Imagina só. Então, uma situação complicada e, às vezes, o pessoal não percebeu o campo de ação desse problema. Ô, Thiago, Oi? eu não sei se eu estou falando besteira, mas uma outra possibilidade que aconteceu aqui foi o seguinte: tirou a terra. Quando tirou a terra, descobriram que o veio dela era dos piores, era para fora e não para dentro. Então, verificaram ali também que o solo não era um solo bom para aquele talude ali, diante do desenho ali, né, da parte da geologia né, do próprio terreno. Também não pensaram nisso e não fizeram o que precisavam, entendeu? Para você fazer um muro de arrimo, cara, você precisa de um solo que tem um grau de compactação mais elevado, um solo mais argiloso. Tem um tipo de solo que o pessoal chama de silt. Silt. O que é silt? Não, acho que é silt mesmo. Caramba. Como se chama o solo? Como se chama o solo ruim para construção civil? Engraçado, o Google no inglês aqui me derrubou agora. Chama silt, que é o solo siltoso. Considerado o solo ruim. É difícil trabalhar nesse terreno, já que os níveis elevados de erosão, desagregação natural. Ó. Vamos ver aqui se tem uma ilustração interessante aqui. Os, aqui, ó. Vê? Argiloso, siltoso e arenoso. O argiloso, depende do Brasil, esse é o solo melhor, justamente que dá um grau de compactação. O siltoso é quase que um intermediário entre o argiloso e o arenoso. Silt também é uma substância com partículas pequenas, aqui, ó, mas a sua ligação molecular não é tão forte como a da argila. Ou seja, se você pega ele na mão, você não compacta, ele não vira aquele gruminho, sabe? E o arenoso, que é a areia. Na construção civil, a gente usa o solo argiloso para construção e para conseguir um grau de compactação mais elevado. Porque a partir do momento que você aperta ele e ele forma aquele gruminho, eu pego um volume grande, compacto, ele vira um volume pequeno. Eu não sei se você percebeu aí, Paulo, quando você começa a escavar, se você tentar pegar a mesma terra que você tirou, você não consegue colocar ela de novo, não. Não coloca. Porque você desagrega o solo e você nunca mais consegue voltar naquele mesmo grau de compactação natural. Então, você tem você cava um buraco de 1 metro cúbico, você vai tirar mais de 1 metro cúbico de areia ali, de terra, né? Então, você vai tirar 1,5 metro, porque você perdeu a compactação. Ô, Thiago, Oi? eu coloquei a foto no bate-papo aí para você ter uma ideia do terreno lá, do jeito que tá. Vamos ver aqui.
chegou, não. Você colocou no chat aqui? Dá um enter aí para ver se vai. Você viu meu oi aí? Enquanto eu finalizo aqui, dá uma... Olha aí se você conseguiu ver. Agora chegou, Thiago. Chegou? Ah. Vixe. Nossa. Cara. É complicado. Isso aqui eu Tá vendo chamo... essa fissura aqui, ó? Foi na hora que eles tiraram lá, que descobriram que o V era ruim lá. Entendi. Isso aqui eu chamo de BO. Isso é um BO. Tá vendo aí, Thiago, que aqui era para ser uma banquetinha. Você tá vendo ela aqui, ó? Aqui, essa descidinha aqui, ó. Aqui? Isso aqui era uma banquetinha que era para fazer aqui para disfarçar os 20 metros. Mas a terra caiu, não foi suficiente para fazer a banquetinha, tá vendo aqui, ó? Ela começou aqui, ó. Ela descendo aqui, ó. Entendi. E aí começaram a fazer a furação e essa parte aqui caiu na hora de que a máquina passou para fazer. Isso aqui é uma escada? Na onde que você fala? Aqui, ó, na minha tela? Isso, é uma escada. Essa escada tem quantos metros aqui? Eu acredito que deve ter uns 3. Gente, olha essa escada de 3 metros aqui, ó. Isso aqui tem 20 metros. Não, e a inclinação tá super errada também. Tá A inclinação adequada aqui seria 30 graus? Ou? Talvez? 45, tinha que ser 1 para 1. 1 para 1, Eu né? pensei em 45. No aterro, a gente tenta trabalhar com um pouco menos. Acho que é 2 para 1, se eu não me engano. Tem que ser uma curva mais suave. Justamente para não ter risco de desmoronar o negócio. Esse desagregado, né? Isso. Assim, guardadas as devidas proporções, ali, por exemplo, a Orla de Santos, que os prédios afundaram, né? Os prédios são todos tortos. Foi uma má análise de terreno também, porque na hora de fazer ali a sondagem foram até, não sei, 15 metros, por exemplo, e deveriam ter ido até 30, porque até 15 metros era um solo ideal para construção. Mas abaixo dos 15 metros era só areia, era como se fosse duna de areia. Então, com as milhares de construções, né, que fizeram, mais muita chuva, ali já é uma zona litorânea e tudo mais, ao longo dos anos ele foi afundando, porque a areia foi compactando, né, com o peso das construções e tudo mais. Corre risco de tombar, Maria? Eles, se não tivessem feito nada, sim. Mas eles fizeram muita contenção correta, né, dessa vez. Entendi. Aí passaram a camada de areia e tudo mais, mas os prédios são tortos e vão ficar tortos. O térreo mesmo da maioria foi inutilizado, porque assim, chegou a areia na metade da janela. Afundou o suficiente para isso. Santos, né, que você falou? Isso. Eles são super tortos. Aqui, ó. Pega essa do lado que tá de frente. A foto do lado. Olha a inclinação dele. Olha aqui, ó. E isso é o que está diretamente na orla. Tem alguns para dentro, né? Que afundou muito, muito, muito. Assim, coisa de 1,5 metro. Olha lá, ó. Areia fina, argila marinha, areia, fragmento de rocha. Então, o que eles fizeram? A fundação na rocha. Isso. Legal, bom exemplo. Acima de 50 volta metros. naquela coisa de viabilidade. Tecnicamente é viável. Mas se tivessem feito essa análise antes, de ter que fazer essa fundação super profunda, economicamente não seria viável. Eles só fizeram como uma forma de... para não perder. Assim, os milhares de processos que eles iam levar seriam muito mais caros. Né? Sim. Interessante. Obrigado pelo exemplo aí. Para a gente fechar, pessoal, eu vou avançar esse tópico aqui, o módulo 7, eu vou deixar para a próxima aula, que é a natureza e engenharia, até porque ela se assemelha com o primeiro que a gente viu. Vamos finalizar aqui o módulo 6.
Dessa forma, as competências necessárias para um engenheiro ter capacidade global de abordar e resolver problemas são ter uma base sólida de conhecimento da sua área. Pessoal, isso aqui é fundamental. Você tem que conhecer aquilo que você mexe. Pode ser juninho, não. Tem que estudar e conhecer profundamente. Ter um certo grau de experiência, então adquirir experiência. Por isso que eu falei, quando você forma, você não é engenheiro. Você está preparado para se tornar engenheiro. Além da facilidade de disposição para aprender coisas novas. Então, é o aprender que eu mencionei antes. Estar motivado a resolver problemas e ser proativo. E ter habilidade de comunicação e criatividade, além de aptidão de liderança de grupos de trabalho. E aqui ele apresenta um esquema. Então, com base nessas competências, pode dizer que a abordagem de problemas está envolvida atualmente em um processo global chamado de pensamento crítico, onde eu tenho o problema, eu vou coletar dados e observar fenômenos e padrões, eu vou raciocinar, ó, o óculos em falta, criticamente e criar possíveis soluções, testar e avaliar as soluções e decidir pela solução mais viável possível. Daí, resolver o meu problema. E aqui ele apresenta algumas ferramentas, 5W2H, PDCA de novo, ele chama aqui de 6M, o diagrama de Chicago e espinha de peixe, e o Pareto, que é o famoso 80-20. Então, são ferramentas aí para a gente resolver problemas e identificar situações. Pessoal, estourei um pouquinho aqui, era isso que eu queria comentar com vocês no dia de hoje. Agradeço aí mais uma vez pela presença aqui e estou à disposição para esclarecer dúvidas, se alguém tiver algum comentário. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, Thiago. Obrigada. Obrigado a vocês, qualquer coisa, estou à disposição, viu, pessoal? Bom dia. Um abraço para todo mundo, viu? Bom final de semana. Valeu.